paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 14 de outubro de 2025. Irmãos, só passando para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Todos os dias, irmãos, tem oração da manhã. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixe seu gostei, para que você não venha perder nenhum vídeo. Na hora que o vídeo ele sair aqui no canal, já aparecer para você estar assistindo, para você estar recebendo um alimento espiritual. Porque, irmãos, a palavra de Deus, a oração, é o nosso alimento espiritual. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Nós já vamos orar, mas eu queria deixar com vocês uma passagem aqui nesta manhã. Uma passagem, irmãos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá. A sua fé o salvou. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela vai contar a história dos 10 leprosos que Jesus curou. Jesus, irmãos, ele curou 10, mas somente um voltou para agradecer. Irmãos, eu estou lembrando aqui de uma época em que eu não era convertido, não, nessa época, mas eu ia na igreja. Mas eu ia na igreja, irmão, somente porque eu queria uma bênção. Eu lembro que teve uma época que eu estava passando por um princípio de depressão. Eu lembro, irmãos, que eu fui na igreja para tentar, né, me sentir um pouco melhor. Não queria compromisso com Deus, não queria entregar minha vida para Deus, mas eu queria, sim, me sentir um pouco melhor. Eu fui na igreja, irmãos, e realmente eu me senti um pouco melhor, né? Eu estava frequentando os cultos, eu estava indo alguns dias na semana na igreja, e realmente, irmãos, eu fiquei melhor. E nessa época, irmãos, eu não trabalhava. E teve um dia, irmãos, que eu cheguei na igreja e tinha um rapaz do grupo de jovens que auxiliava os jovens, que conduzia os jovens. E no final do culto ele chamou alguns jovens e eu estava entre esses jovens que ele chamou. E ele começou a falar, começou a pregar. E teve um momento, irmãos, que ele falou para nós jovens que estavam ali naquele momento. Ele falou: pede algo para Deus. Pede aquilo que você precisa, que você necessita para Deus, que Deus ele vai te dar. Irmãos, na hora eu pensei em um emprego, porque nessa época eu estava desempregado. Eu ainda era muito jovem, tinha uns 16, se eu não me engano, 16 anos, 17 anos. Mas eu queria trabalhar. E ele falou, irmãos, nesse momento: olha só, pede o que você quiser que Deus ele vai te dar. Neste momento, irmãos, eu pedi um emprego. A gente fez uma oração, né? Ele ministrou uma palavra lá, fez esse convite para nós, pedir algo para Deus, que Deus ele ia nos dar. E eu pedi um emprego, irmãos, na minha oração. Irmãos, Deus ele me deu um emprego. Na semana seguinte, se eu não me engano, como eu disse, faz um pouco de tempo, né? Faz muito tempo. Mas eu lembro, irmãos, que foi questão de dias ou de semanas. Eu comecei a trabalhar numa firma, comecei a trabalhar numa empresa. E olha só, irmãos, mesmo sendo muito jovem, eu já estava trabalhando.
Porque naquela época, irmãos, era difícil arrumar emprego, né? Como eu era jovem, tinha 16, 17 anos, ainda era muito jovem. Então é difícil arrumar emprego. Mas Deus ele me deu, irmãos, um emprego. Só que, irmãos, depois que Deus ele me deu um emprego, eu parei de ir na igreja. Eu deixei de ir para a igreja. Eu comecei a me preocupar com as minhas coisas. Irmãos, e muitas das vezes acontece isso no cotidiano. Acredito que você conhece muitas pessoas que eram da igreja e ficaram na igreja buscando por algo. E na hora que ela recebeu aquele algo da parte de Deus, essa pessoa nunca mais voltou na igreja. Eu lembro, irmãos, que aconteceu isso comigo. Depois que eu comecei a trabalhar, irmãos, eu não, acho que, não sei se eu fui mais uma vez ou não, mas eu lembro, irmãos, que eu parei de ir. Eu não sei se eu cheguei aí mais uma vez depois que eu comecei a trabalhar, mas eu acho que eu nem, pra falar a verdade, eu acho que eu nem fui depois que eu comecei a trabalhar para a igreja. Nem fui. E, irmãos, muitas das vezes isso acontece. E aconteceu, irmãos, com esses 10 leprosos. Os 10 leprosos, irmãos, eles foram curados. Irmãos, naquela época, hoje em dia tem cura para lepra. A medicina conseguiu desenvolver e hoje em dia, irmãos, tem cura para a pessoa que é leprosa. Mas naquela época, irmãos, se a pessoa era leprosa, ela ficava pro resto da vida com lepra. E se já não bastasse, irmãos, ficar o resto da vida leproso, porque, como eu disse, não tinha cura, eles, irmãos, eles não podiam ficar perto de pessoas. A pessoa que era leprosa, ela não podia ficar perto de pessoas normais, de pessoas que tinham uma saúde estável. Eles tinham que viver isolados. Somente andar com leproso. Se a pessoa é leprosa, ela tinha que andar com leproso, ou andar sozinha. Mas não podia andar na sociedade. Então, irmãos, imagina como é que devia ser uma pessoa leprosa, uma pessoa enferma naquela época. Além dela passar o resto da vida com aquela doença, ela ainda assim não podia se socializar. Ela não podia viver em civilização. Irmãos, Jesus, ele curou os 10 leprosos. Jesus, irmãos, ele trouxe dignidade novamente para aqueles 10 leprosos, porque eles não tinham dignidade, eles não tinham alegria, eles não tinham felicidade. E Jesus, irmãos, ele restaurou tudo novamente, aqueles 10 leprosos, no momento que eles foram curados. Mas, irmãos, somente um que voltou para agradecer. Muitas das vezes, irmãos, isso acontece da mesma forma que aconteceu na época de Jesus, também acontece hoje. A gente quer receber uma bênção da parte de Deus. A pessoa, ela é abençoada por Deus, mas ela não quer voltar para agradecer. Irmãos, e eu quero orar neste momento. Nós vamos pedir para que Deus ele venha nos fortalecer. Irmão, sabe por que muitas das vezes Deus ele não dá aquilo que nós pedimos? É porque ele sabe que talvez se ele nos der aquilo que nós pedimos, nós vamos acabar nos desviando do caminho dele. Mas, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento, pedindo para que Deus ele venha nos abençoar, continuar nos abençoando e nos fortalecendo, para que nós não venhamos nos afastar da presença de Deus. No momento que nós recebemos a bênção, que nós não venhamos nos afastar de Deus, porque talvez a gente até pense, se Deus me abençoar, eu não vou me afastar. Se Deus me abençoar, eu não vou parar de vir na igreja. Se Deus me abençoar, eu não vou parar de servir. Irmãos, a gente pensa isso agora, né? No momento a gente pensa assim, mas na hora que a bênção ela vem, a gente fica tão feliz, né? A gente fica tão alegre, nossa, foi abençoado, que acaba esquecendo de Deus. Igual aconteceu com aqueles 9 leprosos. Acredito, irmãos, que eles ficaram tão felizes, tão alegres. Eles foram viver a vida deles. Um talvez deve ter voltado para sua família, outro foi procurar um emprego, outro foi fazer uma viagem, outro foi aproveitar a vida deles. Ou seja, foi viver a vida deles. Esqueceram de Deus. Mas, irmãos, nós vamos orar aqui neste momento, pedindo a Deus para que Ele não venha deixar com que nós venhamos nos esquecer dele. Nem, irmãos, quando nós fomos muito abençoados. E Deus, Ele quer te abençoar, irmãos. Deus, Ele quer te dar prosperidade.
Na palavra de Deus, na Bíblia está escrito que Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas, irmãos, Deus ele não quer que a gente venha ter uma vida abundante somente. Ele quer que nós venhamos ter uma vida abundante, uma vida abençoada, mas na presença dele. Porque, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro? Do que adianta a gente ter bens, riquezas, prosperidades? Do que adianta a gente ter tudo, mas perder a nossa alma? Irmãos, Deus ele quer te abençoar sim, mas ele quer, irmãos, que você venha ser abençoado na presença dele. Porque não é da vontade de Deus, irmão, simplesmente dar muita riqueza. Não, Deus ele está mais preocupado, irmãos, com a sua alma. Mas a bênção sim, ela vai vir. Mas Deus ele quer te dar a bênção com você na presença dele. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Nós vamos orar aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, é que neste momento eu entrego a vida deste irmão, desta irmã que está conosco, ó Deus, nessa oração. Esse irmão, ó Deus, que entendeu essa palavra que foi ministrada. Ó Deus, nós te pedimos perdão porque muitas das vezes nós recebemos uma bênção, assim como aconteceu comigo. Eu recebi, ó Deus, uma bênção da parte do Senhor. E depois, ó Deus, eu nunca mais voltei para a igreja. Voltei só depois de muito tempo, depois que as coisas apertaram de novo. E talvez, ó Deus, está acontecendo isso com esse irmão, com este ouvinte. Ó Deus, ele recebeu uma bênção, ele recebeu algo da parte do Senhor. E nunca mais voltou, ó Deus, para agradecer. Assim, ó Deus, como aqueles 9 leprosos. Somente um, ó Deus, que voltou para agradecer, mas os 9 ficaram distantes. Não voltaram para agradecer, não voltaram para glorificar ao Senhor. Mas, ó Deus, que nós não venhamos de maneira nenhuma deixar com que isso venha acontecer nas nossas vidas. Porque, ó Deus, nós sabemos, foi como eu disse agora há pouco, nós sabemos que o Senhor quer sim nos abençoar. Mas o Senhor quer nos abençoar conosco, na presença do Senhor. Então, Deus, nos ajude. Deus, esse irmão que está para receber uma bênção. Deus, dê a ele essa bênção. Dê a ele, ó Deus, essa estabilidade financeira. Dê a ele, Deus, essa família abençoada, esse ministério abençoado. Mas, ó Pai, neste momento eu oro também para que quando esse irmão receber essa bênção da parte do Senhor, que ele venha continuar na tua presença, que ele venha permanecer na tua presença. Que ele não venha, Deus, afastar os caminhos dele, ou que ele venha se desviar. Não, Deus, mas que ele venha ficar cada vez mais firme e glorificar e exaltar o teu nome pela bênção, pelo milagre que ele recebeu da parte do Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, Senhor, eu te agradeço. Eu te peço, ó Deus, também que o Senhor venha abençoar a semana deste irmão, a semana deste ouvinte. Que nós venhamos, ó Deus, ter uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana abundante. Que o Senhor venha, Deus, limpar o caminho desse irmão para que ele venha chegar no destino sem nenhum impedimento. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Crendo no milagre e crendo na vitória. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, com a oração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.